Atenção, torcedor do São Paulo! Uma movimentação simplesmente inesperada está acontecendo nos bastidores do tricolor. E eu não estou falando de qualquer jogador. O São Paulo abriu conversas pela contratação de Jamie Vardy, um dos atacantes mais conhecidos do futebol inglês e protagonista de uma das maiores histórias da Premier League. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E por que um jogador que virou lenda na Inglaterra poderia escolher justamente o futebol brasileiro? Fica comigo porque eu vou explicar tudo o que sabemos sobre a negociação e também contar a história impressionante de Jamie Vardy. E pode acreditar, a trajetória desse jogador parece roteiro de filme. Primeiro, vamos para a informação que interessa ao torcedor do São Paulo. Jamie Vardy está livre no mercado depois de sua passagem pela Cremonese, da Itália. Isso significa que o São Paulo não precisaria negociar a compra dos direitos do jogador com outro clube. E é exatamente por isso que seu nome apareceu como uma oportunidade de mercado. Segundo as informações divulgadas pela imprensa, o São Paulo iniciou conversas para entender as condições de uma possível contratação. E existe um personagem muito importante nessa história: Rafinha. O ex-lateral e atual executivo de futebol do São Paulo estaria participando das conversas com representantes do atacante. E existe outro detalhe que chama bastante atenção. Esses contatos não teriam começado ontem. As conversas envolvendo representantes do jogador já estariam acontecendo há mais de um mês. Mas atenção para não confundirmos as coisas. Até o momento, isso não significa que Jamie Vardy esteja contratado pelo São Paulo. Também não significa que exista um acordo encaminhado. Estamos falando de conversas e de uma avaliação por parte do clube. Inclusive, o nome do atacante estaria dividindo opiniões dentro do São Paulo. E o principal motivo é bastante fácil de imaginar: dinheiro. Vardy recebia valores próximos de R$ 900 mil mensais. E, embora exista a possibilidade de uma redução salarial para seu próximo contrato, ainda existe uma discussão interna sobre o custo-benefício da operação. Por outro lado, quem defende a contratação entende que o São Paulo poderia trazer um jogador extremamente experiente, vencedor e acostumado a grandes jogos. E aí entra uma pergunta importante. Afinal, quem é o Jamie Vardy que o São Paulo está tentando trazer? Bridge Park Steels. Depois passou pelo Halifax Town. Mais tarde chegou ao Fleetwood Town. Ou seja, antes de enfrentar Manchester United, Liverpool, Chelsea, Arsenal e Manchester City, Vardy estava jogando muito longe dos holofotes da Premier League. Durante parte dessa caminhada, ele chegou a conciliar o futebol com trabalho fora dos gramados. Parecia praticamente impossível imaginar onde aquele atacante chegaria. Até que apareceu o Leicester City. Em 2012, o Leicester apostou naquele atacante que estava destruindo as divisões inferiores. E ali começou uma das histórias mais improváveis do futebol moderno. Vardy ajudou o Leicester a chegar à Premier League. Mas ninguém estava preparado para o que aconteceria depois. Temporada 2015/2016. Manchester City tinha um elenco milionário. Manchester United era uma potência mundial. Arsenal brigava pelo título. Chelsea vinha de grandes temporadas. E no meio desses gigantes estava o Leicester City. Vardy marcou 24 gols naquela Premier League e foi um dos principais responsáveis pela campanha histórica. E no final da temporada aconteceu o impossível. O Leicester City foi campeão da Inglaterra. Jamie Vardy tinha saído das divisões inferiores do futebol inglês para se tornar campeão da Premier League. E não parou por aí. Naquela temporada, ele também estabeleceu um recorde impressionante, marcando gols em 11 partidas consecutivas da Premier League. A partir dali, Vardy deixou de ser apenas uma surpresa. Virou estrela. Virou jogador da seleção inglesa. Disputou a Eurocopa. Disputou a Copa do Mundo de 2018. E construiu uma carreira gigantesca com a camisa do Leicester. Foram 13 anos defendendo o clube. Vardy chegou à marca de 200 gols em competições oficiais pelo Leicester. Na Premier League, terminou sua trajetória com 145 gols em 342 partidas. Também conquistou a FA Cup, a Copa da Inglaterra, em 2021. Foi campeão da Community Shield e conquistou a chuteira de ouro da Premier League na temporada 2019/20, quando marcou 23 gols. Isso significa que não estamos falando simplesmente de um jogador conhecido chegando ao fim da carreira. Estamos falando de um dos grandes atacantes da história recente do futebol inglês. Mas agora vem a parte que realmente interessa ao torcedor são paulino. E o Vardy de hoje? Porque não adianta contratar apenas o nome. Jamie Vardy tem 39 anos e completa 40 em janeiro. Naturalmente, ele já não possui a mesma capacidade física daquele atacante que aterrorizava as defesas inglesas 10 anos atrás. Mas existe um dado importante. Ele ainda estava atuando no futebol europeu. Depois de deixar o Leicester, Vardy foi jogar na Itália pela Cremonese. E na última temporada foram 29 partidas, 7 gols e 3 assistências. Portanto, mesmo próximo dos 40 anos, ele continuou produzindo em uma das principais ligas do futebol europeu. Completamente diferente. Viagens longas, jogos quarta e domingo. Gramados diferentes. Partidas extremamente físicas. E estamos falando de um jogador de 39 anos. Por isso, caso a contratação realmente avance, seria necessário entender exatamente qual seria o papel de Vardy dentro do elenco. E existe ainda o projeto. Poderíamos ter uma das contratações internacionais mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos anos. Agora imagine a cena. Morumbis lotado. São Paulo entrando em campo.
e vestindo a camisa de nome. Existe o aspecto financeiro. Existe a idade. Existe a adaptação. E, principalmente, existe a questão esportiva. O São Paulo precisa avaliar se o Jamie Vardy de 2026 consegue entregar dentro de campo aquilo que o clube precisa. Porque contratar o Vardy pela história seria fácil. A pergunta é se vale contratar o Vardy pelo jogador que ele ainda é hoje. Neste momento, portanto, a situação é a seguinte. Jamie Vardy foi oferecido ao São Paulo. Existem conversas envolvendo representantes do atacante e participação de Rafinha. O São Paulo avalia apresentar uma proposta. O jogador está livre no mercado. Mas não existe contratação fechada. E nem mesmo uma proposta formal está confirmada neste momento. O nome divide opiniões internamente, principalmente pelo aspecto financeiro. Portanto, muita calma antes de colocar Vardy com a camisa do São Paulo como contratação certa. Mas que existe uma história acontecendo nos bastidores? Existe. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Você contrataria Jamie Vardy para o São Paulo? Mesmo aos 39 anos? Se ele aceitasse um salário dentro da realidade do clube, você faria essa contratação? Ou acha que o São Paulo deveria investir esse dinheiro em um jogador mais jovem? Coloca aqui nos comentários porque eu quero saber a opinião da torcida. E se você quer acompanhar todas as atualizações dessa possível negociação, já deixa o like e se inscreve no canal. Porque se houver proposta, avanço nas conversas ou uma resposta de Jamie Vardy, a gente volta imediatamente com todas as informações. Será que estamos prestes a ver uma lenda da Premier League vestindo a camisa do tricolor? Os próximos dias podem trazer essa resposta.